Pessoal, ontem a Jovem Pan Maringá trouxe informação sobre a decisão judicial que dá razão à Prefeitura de Maringá no que diz respeito ao reajuste do piso ou a implementação do piso salarial do magistério, sobretudo dos educadores infantis. Com uma paralisão marcada para essa quinta-feira, dia 29, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá emitiu uma nota sobre esse despacho da juíza Vera Lúcia. Confira um trechinho do que disse o sindicato, tá? Na noite de ontem, 26 de setembro, a direção do Sismar tomou conhecimento sobre a decisão da juíza Vera Lúcia Feil, da 6ª Vara Federal de Curitiba, que alega inconstitucionalidade na implementação do piso do magistério. Apesar do reajuste já ser aplicado em diversos municípios de variados estados do Brasil, a medida da magistrada de Curitiba reforça o histórico caráter de classe da justiça brasileira, que em momentos decisivos tende a atuar contra todo o conjunto da classe trabalhadora. A decisão dessa segunda-feira é um desdobramento do pacote de ataques promovido pela administração de Ulisses Maia do PSD contra os servidores municipais e contra o sindicato que representa a categoria. Desde fevereiro desse ano, o prefeito Ulisses Maia e o vice Edson Escabora, o chefe de gabinete Domingos Trevisan e a Procuradoria-Geral do município, sob assinatura de Nabil Bilman, reconheceram a existência do piso e prometeram a implementação do reajuste para os profissionais do magistério. Por essa razão, o Sismar sempre esteve aberto para o recebimento de uma proposta da Prefeitura como forma de se avançar rumo à maior valorização das servidoras e de servidores municipais. A nota é um pouco mais extensa, convido a quem quiser, você pode encontrar tranquilamente essa nota pelas redes sociais e também pela internet de maneira geral. E daí aqui seguimos com o embate, Emerson Celestino, e a gente traz essa suíte porque ontem trouxemos em primeira mão essa notícia desse despacho, dessa decisão, e não tivemos tempo hábil de ouvir o sindicato, e por isso, em nome do bom jornalismo, trazemos agora o outro lado dessa questão. Pelo que dá-se a entender pela nota, não, mesmo diante dessa decisão, que eles não julgam pertinente, o sindicato acha que por outras cidades terem implementado esse piso, eles acreditam que não é justa essa decisão e seguem indicando que vai ter paralisação, que vai ter greve a partir de quinta-feira. E aí, nessa queda de braço, nessa pancadaria entre sindicato e Prefeitura de Maringá, o nocaute fica com a criança municipal, com a criança daqui do município, que precisa da creche? Pois é, Vitor, parece que sim. A valorização dos professores, dos servidores, como modo geral, é salutar, né? Todo mundo quer um bom atendimento, contribuinte, né? Lembrando que vocês são servidores do contribuinte. O contribuinte tem que ser valorizado, né? Tem que ser bem atendido e exige isso na maior parte. Então, assim, deixando bem claro para a população maringaense, o pessoal de 20 horas ganha o teto, ganha o piso certinho. O pessoal de 40 horas ganha acima do piso nacional desde fevereiro. E o que o pessoal está reivindicando é para o pessoal de 30 horas, a equiparação. Lembrando que a Prefeitura de Maringá tem uma tabela de progressão para professores que estudam mais, se dedicam mais a mestrado, a doutorado. Isso vai incrementando o salário, né? Isso que o sindicato deveria fazer, né? Auxiliar o professor, indicar o professor, orientar o professor a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, um pós-doutorado, para incrementar o seu salário e não ficar reivindicando, vamos dizer assim, ilegalmente, né? Como a juíza mesmo atribuiu no seu despacho, reajuste, né? Imputando para a prefeitura, empurrando para o prefeito reajuste que não é devido, né? Sendo que o pessoal de 40 horas já está recebendo acima do teto, acima do piso, o pessoal de 20 horas tudo certinho, é só para o pessoal de 30 horas. Então, assim, é uma negociação em véspera eleitoral, não sei se é para tumultuar. Eu presumo o diálogo, né, entre as partes para ver que não vai prejudicar nossas crianças, que já ficaram 2 anos, né, sem aula, foram bastante prejudicadas, tiveram os uniformes atrasados. Então, eu prefiro a negociação. Eu apelo aqui para o sindicato, né,
fazer essa análise mais coerente da situação e entrar no acordo com a prefeitura, bem como a prefeitura ouvir as partes dos sindicatos, né, ouvir os professores e tentar encaixar esse pessoal de 30 horas ali entre os pisos, né, de 20 e de 40, para tem que ser justo, né? Tem que ser justo. O professor que estuda mais ganha mais. Não dá para equiparar um pós-doutorado com alguém que só fez lá o curso, né, superior. Então, assim, vamos ter um equilíbrio, né, nessa situação, nesse imbróglio todo. Espero que o diálogo prevaleça e que não prejudiquem tanto os alunos, nossas crianças, como os pais que precisam trabalhar e deixar os alunos, as suas crianças no CMEIs. Professor Itamar. Olha, eu primeiro queria tirar uma dúvida, porque eu já ouvi duas versões. O que os professores estão reivindicando é ter 1,5 vezes o piso dos professores de 20 horas. É isso? É isso, Vitor? Você tem essa informação? Repete, por gentileza, se deu uma cortada aqui, professor. Os professores estão reivindicando que eles recebam, né, o piso seja deles 1,5 vezes, né, o piso do professor de 20 horas. Né? Eles não estão reivindicando os professores de 40 horas. O que acontece é o seguinte, isso daí é uma história longa, mas hoje a gente está com tempo, eu vou contar a história. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, a gente teve no começo do ano, a gente até debateu isso aqui na bancada, que o presidente Bolsonaro ele assinou uma portaria reajustando a tabela, o piso salarial do magistério. O sindicato ele argumenta que o piso nacional do magistério ele está amparado numa lei específica e que essa lei diz que é para o pessoal a partir do ensino médio, que não faz distinção do ensino médio para o pessoal que tem o curso superior. O que aconteceu? Isso foi editado já em fevereiro, posso estar enganado com alguma outra data, né? E o município foi lá para o pessoal que tem a graduação, que fez a graduação na área de pedagogia, similares, ele reajustou e, na verdade, ficou acima do piso. Ele deu um reajuste que ficou acima do piso salarial para o pessoal, para os professores de 20 e de 40 horas. Acontece que houve esse mesmo reajuste para o pessoal de 30, só que o pessoal, os cuidadores de creche, os educadores infantis, eles recebem 30 horas e eles não têm o proporcional do que seria dos professores. Então, eles reivindicam que o pessoal que tem 30 horas receba de maneira proporcional ao salário do professor de 40. Além disso, o sindicato argumenta também que o reajuste do piso salarial foi tardio. Então, eles querem o retroativo e querem mais 10% em relação ao aumento que se teve da tabela salarial. Porque eles não reconhecem isso como um aumento, né? Eles reconhecem apenas como o reajuste da tabela e eles queriam um aumento real, que seria daí da inflação dos 10% à época. E isso está todo no imbróglio jurídico, porque essa lei que o sindicato argumenta, ela baseia a questão desses reajustes na lei do antigo Fundeb. A gente teve um novo Fundeb. A lei do antigo Fundeb foi revogada na íntegra e a gente tem o novo Fundeb, que diz que esses reajustes de tabela salarial, de piso salarial, não podem ser feitos, não devem necessariamente ser feitos através de lei. E o que o Bolsonaro fez foi uma portaria e por isso não teria uma validade. O município disse que, portanto, dessa forma, não existe um piso vigente para o pessoal do magistério. É isso. Bom, então nesse caso não existiria nem para 20 nem para 40, né? Não teria. O que o município, não dessas palavras, evidentemente, né? Mas assim, o que se subentende quando o pessoal está conversando nas negociações é que o piso de Maringá está acima do que seria o piso para 20 e para 40, assim, você tem que relacionar os professores porque são funções equivalentes, são 20 e 40 ele é proporcional, é metade. Mas é meio que não tira uma cortesia, mas assim, é um piso que foi estabelecido pela tabela do próprio município, não pareado com o governo federal. Mas o que os professores educadores estão reivindicando é exatamente ter 1,5 daquilo que os professores de 20 horas recebem. É pelo menos a informação que eu tive. Acho que é isso mesmo, né? Isso, porque daí o 1,5 seria o pessoal de 30 horas. Exato. Então, na matemática, acaba sendo elas por elas. É o proporcional pela hora trabalhada. Não, tá entendido. Agora, uma coisa que é importante lembrar, né? Que às vezes se destaca muito a questão de cursos, de estudar mais.
Isso tudo já é contemplado no plano de carreira. O plano de carreira é para isso. Você tem graduação, especialização, mestrado. Por exemplo, eu não sei se no plano do município se garante título de mestre, porque no Estado, tempos atrás que eu acompanhava, título de mestre não garantiria aumento de salário, porque não garantiria o aumento no plano de carreira, né? Ele ficaria, digamos, ainda na horizontal, ele não ia para a vertical. Enquanto que as especializações eram reconhecidas. Inclusive, se o professor do ensino do Estado tivesse doutorado, para nível de aumento de salário para verticalização, não representava um aumento, não dava, digamos assim, qualificante para ele ter o aumento. E tem até uma justificativa, né? A justificativa é que a pós-graduação lato sensu, portanto, o amplo, está voltada para o exercício do magistério em geral, enquanto que o mestrado e doutorado ele é verticalizado para a carreira acadêmica, para a pesquisa, e não é aquilo que a escola estadual, ou acho que é o mesmo caso da municipal, precisa. Então, alguém ser um pesquisador, digamos, sofisticado, com artigos publicados em revista científica, não dá um adicional a ele em termos de didática para ele trabalhar com o ensino fundamental, por exemplo, né? Sei lá, de 1ª a 4ª série. Então, é esse o sentido de beneficiar ou não alguém com a essa pós-graduação, mestrado e doutorado é chamado de stricto sensu, né? Enquanto que a especialização é lato sensu. Aí vem uma última questão para encerrar, Vitor. Por exemplo, a partir de 88 da Constituição, se reconheceu o direito de greve de todas as categorias, né? Eu acho isso um problema. Eu acho assim, que servidor público estável não deveria ter direito à greve, porque senão ele fica com o melhor dos mundos, né? Ele tem direito, ele tem estabilidade e, ao mesmo tempo, ele tem direito à greve. Bom, mas o que passa na minha cabeça não importa. O que importa é a coisa concreta. Na vida real, né, pela legislação, é permitido que o servidor público goze das duas coisas. Bom, se é permitido que ele faça greve, por que ele não vai fazer greve? Né? É óbvio, ele vai fazer greve. E aí vem aquela questão que eu citei ontem, é um momento crítico, mas o grevista precisa fazer a greve para atingir os seus objetivos no momento em que incomodar mais. No momento que incomoda menos, não tem sentido, né? Então, ele tem que saber a hora que o sapato aperta. É isso, Vitor.